Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o especialista em mídias digitais, Pedro Sorrentino, que é o diretor do documentário Obama Digital. E o tema da nossa entrevista será justamente o uso das redes sociais nas eleições. Pedro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Nós vamos começar exibindo um trechinho, cerca de 3 minutos, do seu documentário para que a gente possa, então, dar início à nossa conversa. Claro. Por favor. A eleição norte-americana de 2008 mostrou que políticos e eleitores podem interagir de maneira diferente. Pela primeira vez, as mídias digitais foram usadas em massa, de diversas formas, na tentativa de conquistar o voto. I want to fight for you. I want to listen to you and work with you to create a better America. And that's why I hope all of you join my campaign, because if you're willing to knock on some doors, if you're willing to do a little work for me, and you and I together, we're going to change the country and change the world. Um personagem em especial aprofundou-se no uso dessas mídias, conseguindo reunir colaboradores e doadores de forma inédita. Ele se expôs, ele se abriu. Ele não deixou margem para a privacidade. Ele se escancarou em todos os lugares. Eu estou aqui, você pode me perguntar, você pode falar comigo, eu vou responder, eu estou aqui na internet também, eu estou lá. Usou a mídia para deixar de ser o mito inatingível do presidente americano. Pedro, e o que o inspirou a fazer esse vídeo sobre o Obama Digital? Então, na época, eu viajei a Nova York, eu estava fazendo uma cobertura internacional da eleição americana e da crise econômica mundial para um site chamado Jornalismo, que é afiliado ao Portal Terra. E lá eu tive a oportunidade de falar com alguns senadores estaduais, alguns deputados, e a inspiração era muito grande, tanto em Albany, na capital do estado, quanto em Manhattan, assim, na cidade. Propaganda voluntária muito grande. E aí, de repente, eu resolvi me cadastrar em todos os serviços possíveis e imaginários dos candidatos que estavam concorrendo à eleição. E aí realmente deu para sentir e ver a comparação entre o trabalho que o Partido Republicano fazia e o trabalho que o Partido Democrata fazia, né? Tanto antes das prévias, comparando a Hillary com o Obama, e até mesmo depois, assim, você vê na hora que os candidatos estavam escolhidos, o McCain e o Obama, a diferença era nítida. Foi aí que eu percebi, falei, não, nós estamos vendo uma coisa completamente diferente, assim, se a primeira eleição que a mídia teve uma importância grande
com o rádio, com o Roosevelt, depois a TV com Kennedy, a gente pode considerar hoje um marco da grande primeira eleição digital, foi essa eleição do Obama. Nós estamos no Brasil às vésperas de uma eleição e a primeira que vai se dar sobre esse novo ambiente produzido pela internet, não é? No Brasil já são 29 milhões de usuários que utilizam redes sociais, 8 em cada 10 internautas integram essas redes, não é? E um total de mais de 60 milhões de brasileiros já têm acesso à internet, seja em casa, seja no trabalho ou seja nas lan houses. Você acha que a utilização das redes sociais vai ser um instrumento, uma ferramenta decisiva nas eleições brasileiras? Eu acho que a gente tem uma separação muito grande entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui, por vários motivos. Para começar, a dinâmica da nossa democracia é bem diferente da dinâmica da democracia lá. Aqui o voto é obrigatório, lá não. A utilização, ele arrecadou 750 milhões de dólares. Uma parte muito grande desse montante, é claro que evidentemente veio de empresas, de pessoas que tinham o seu interesse dentro da campanha, mas também muita gente fez doações com um valor menor do que 100 dólares online, pelo cartão de crédito. Isso também não acontece aqui, porque os dados aqui, por mais que são muito animadores, a Comscore, hoje a América Latina representa 8% da internet mundial, e a gente tem 33% das residências com computador, só que desses 33%, só 22% do total de residências com computadores têm acesso à internet. Então, se você pudesse considerar hoje, você tem 25% do país online, e 25% não ganha eleição. Ou seja, o acesso à utilização das redes sociais ainda não é algo imprescindível para se fazer política. Totalmente o contrário. Na verdade, ele porque esses 25% podem se tornar 100%. O meio digital hoje tem uma característica muito interessante, que ele pauta a mídia tradicional em uma série de quesitos, por causa da velocidade em tempo real e da dinâmica do próprio meio. Então, às vezes, alguma coisa que, por exemplo, se o senador resolve dizer que vai renunciar em caráter irrevogável num meio digital, a repercussão nisso, em cima das mídias tradicionais, é gigantesca, veloz e rápida, por causa de algo que tem a presença de, 20% da população. Mas a TV é massiva. Então, o jornalista sabe o que está acontecendo. O jornalismo, ele cobre a esfera pública, e parte da esfera pública está na internet. Então, não é algo que você poderia segmentar e falar, não, eu só vou fazer isso, ou não há necessidade. Há necessidade, sim, mas é que o poder que a internet vai ter de decisão em cima das eleições de 2010 vai ser muito menor do que o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas ela é imprescindível para todos os candidatos. Ou seja, você considera que a lógica da rede 2.0, como se diz no jargão de vocês aí que mexem com a informática e com a internet, está sendo absorvida pelos políticos brasileiros, embora ainda com um alcance limitado? Sim, ela está sendo absorvida, mas é que tudo depende também da dinâmica de quem está nessa rede, né? Aqui, se você olhar, as pessoas que têm interagido na parte digital, na parte política, são pessoas altamente engajadas, que já têm a sua opinião política formada. Entendeu? Não tem o que aconteceu nos Estados Unidos, que os indecisos tiveram a sua opinião formada por conta da internet e de uma série de tecnologias aplicadas em cima, ou investimentos em campanhas de mídias digitais e mídias diferentes. E aí realmente foi influente. Aqui o que a gente vê um pouco é praticamente como se fosse aquela teoria do Pierre Levy de cyberfascismo. O cara já sabe em quem ele vai votar, então ele já segue aquelas determinadas pessoas e acessa os determinados canais de informações, os mesmos, e ele simplesmente reverbera aquilo e continua falando aquilo, mas não existe um processo de construção e reflexão e imagem. A grande diferença é essa dinâmica. Ainda não tem um peso gigantesco, né? Mas quando a gente entra e procura acompanhar as opiniões dos internautas, isso que você diz, quer dizer, parece que está todo mundo já de cabeça feita, está lá combatendo o adversário, assim, xingando. O que tem de comentários negativos no âmbito da internet, você acha que isso nos Estados Unidos é diferente? Então, na verdade, em relação existia isso nos Estados Unidos também, mas a diferença é que lá
as pessoas que não necessariamente já eram engajadas com política acabaram se engajando na campanha. Então essa é a diferença. Aqui você tem os militantes online, em todas as comunidades possíveis, as pessoas que já têm esse posicionamento político claro e definido e militam online, perfeito. Mas assim, o cidadão comum que usa a internet, o usuário dessas redes, não necessariamente tem se envolvido tanto. Tem servido muito como um instrumento de esclarecimento de dúvidas e presenças para pessoas que às vezes não necessariamente acompanham as outras mídias. Então é importante também, porque o candidato consegue chegar e entrar em contato com esse tipo de pessoa. Mas a diferença, na verdade, está em volume e na capacidade de transformação. Lá fez toda a diferença. Ele não foi eleito só por causa das mídias digitais, mas as mídias digitais tiveram uma influência absurda para que ele fosse eleito. Uma coisa não existiria sem a outra, né? Aqui você precisa ter a presença, mas não necessariamente um trabalho brilhante dentro das mídias digitais para um candidato é o que vai fazer com que ele seja eleito. Não é isso que é 100% determinante. A televisão tem um peso gigantesco. Lá e aqui